paz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Neste dia 27 de maio, quarta-feira, nós estamos aqui para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Estaremos nesse momento inicial de culto, orando a Deus, clamando ao Senhor pelo nosso país, pelas nossas famílias, para que Deus continue nos guardando, nos livrando de todo o mal. Pedimos nesse momento que você curve sua cabeça. Vamos estar orando com os irmãos Carivaldo e família. Vamos orar no nome de Jesus. Graça e paz, meu irmão. Vou ler aqui um versículo da palavra de Deus que fica em Salmo 91, versículo 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado, por o Senhor ser um Deus zeloso, um Deus que cuida, um guarda fiel, que não dorme, que protege os seus filhos e continua zelando pelos seus. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu sangue que cobre os teus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor permanece fiel, apesar de todas as circunstâncias, apesar do mundo dizer não. E o Senhor diz: vamos avante, porque eu estou contigo todos os dias. Essa é a garantia, meu Pai, da nossa vitória. O Senhor estando conosco todos os dias até a tua volta, Senhor. Amém. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nesse momento eu peço pela nossa igreja, pela tua igreja, Senhor, pelos teus filhos, por todos que estão passando por essa pandemia, Senhor. Que o Senhor venha guardar os nossos corações, venha sondar aqueles que estão com os corações ansiosos, que estão estressados dentro de casa, mas que possam entender, meu Pai, que esse é o momento de te buscar, Deus. Esse é o momento de dizer: eis-me aqui, Senhor. Nos mostra, Espírito Santo, como devemos agir, como devemos ser, meu Pai, diante de toda essa tempestade, porque eu sei que com uma palavra tua, Senhor, tudo pode mudar, basta o Senhor querer. Mas se não quiseres, meu Pai, mostra como devemos agir, para a honra e glória do teu nome. Amém. Sonda os corações, meu Pai, daqueles que estão enfermos, das famílias das pessoas que estão enfermas, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor é o Deus dos milagres, Senhor. Tu és o Deus que realmente põe a tua mão onde o Senhor quer. O Senhor sara e cura quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. Então, nesse momento, Pai, te suplicamos pela tua misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Deus. Continua nos abençoando. Guarda os nossos lares. Guarda nossas famílias, Senhor, os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, meu Pai. Que nós possamos passar o teu grande amor que nós temos dentro de nós para eles, Senhor. E se, meu Pai, a tua vontade for que isto passe, que o Senhor nos mostre, meu Pai, como devemos conduzir tudo isso. Coloco nesse momento, meu Pai, os líderes da nossa igreja nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor também faça o que lhe apraz com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos no mês da família e nesse mês da família temos muitas famílias tendo a oportunidade de estar falando
a respeito daquilo que Deus tem feito nas suas famílias. E vamos ter mais uma oportunidade dessa feita com os irmãos Tiago e família. Vamos estar falando um pouco daquilo que representa a família para eles. Vamos ouvi-los no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos falar aqui um pouco da família. E o versículo que nós escolhemos foi o Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e andas aos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira à roda de tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, Pai, sobre Israel. Amém, Senhor. Senhor, venho te agradecer, Pai, pela família da gente, pela família da nossa igreja. Nos mantenhamos todos unidos, Pai. Fortalece cada um de nós, mesmo separados, estamos cada vez mais fortes, cada vez mais unidos. Abençoa, Pai, nesse momento de pandemia. Abençoa cada família da nossa igreja, Pai. Te agradeço por tudo que tem feito pela minha família e por toda a família desse Brasil. Obrigada, Pai. Família, apesar de todas as complicações e dificuldades que possam existir, a família é um bem precioso. Família é amor. Família quer dizer união, onde todos se ajudam, pois família unida é uma família abençoada por Deus. Amém. Glória a Deus pela vida dessas famílias. Deus abençoe aí a família de Carivaldo, a família de Tiago, no nome de Jesus. Salmo 33, versículo 1 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. A recomendação da palavra é que nós, que somos criaturas de Deus, que somos filhos de Deus, é que nós devemos entoar cânticos ao Senhor, louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor. E vamos fazer isso nesse momento com mais uma família da nossa igreja. O irmão Helder e a sua família vai estar então entoando louvores junto conosco neste momento. Reúna a sua família para estarmos entoando cânticos que exaltem e glorifiquem ao nosso Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o seu nome, Senhor Jesus. Abençoe suas mãos, nossas famílias, Pai. E adore sempre. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Deus, abençoa a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de empregos, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas desse mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquele que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constitui uma família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro pra se levantar e defender aquele que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar.
Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder. Pra casa sempre vão voltar, aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder. Pra casa sempre vão voltar, aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Glória a Deus. Deus abençoe a família de Helder, de Andréa, de Davizinho, em nome de Jesus. Amados, nós teremos no domingo um culto especial, um culto festivo. Nós estaremos encerrando o mês da família. Então o irmão Marcos Góes vai estar ministrando a palavra pela manhã. É o líder do Ministério da Família. Vai estar certamente falando algo de Deus para o nosso coração. E no domingo à noite teremos o prazer e a alegria de estar com o pastor Osite Quadros. Pastor Osite Quadros, que é da IBVA, da Igreja Batista Vilas do Atlântico, vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida a respeito de família. Ele que tem uma larga experiência nessa área e que certamente vai abençoar as nossas vidas para a glória de Deus. Escritor também, já escreveu livros sobre família. Então devemos estar convidando pessoas para receber uma palavra de Deus para o nosso coração no domingo à noite. Encerrando o mês da família, eu desejo que todos os irmãos estejam lá. E sobre isso, sobre estar lá, eu queria também dar uma palavra para os amados, né, que os irmãos estejam se esforçando para estar cumprindo com o compromisso de, no horário, estar entrando para assistir o culto. É bem verdade que a tecnologia traz essa comodidade. Às vezes nós assistimos o culto mais tarde, às vezes vemos o culto posteriormente, mas nós queremos dar essa palavra que é muito bom quando nós estamos ali e nós estamos vendo os irmãos, mesmo que pelo chat, né, vendo os irmãos estarem participando. Nós gostamos muito de estar acompanhando e vendo a igreja em unidade naquele horário. Naquele horário você estaria no culto normalmente. Então faça sua programação para você não perder os cultos, para você seguir aquela sequência que certamente de horários que certamente você já estava acostumado a seguir. Amém? Então essa é a palavra que eu dou para os irmãos. Nós estamos sentindo falta de alguns irmãos que não estão aparecendo nos cultos. Então esse é o meu pedido, amados, que nós estejamos atentos ao horário do culto. Uma outra questão também muito importante é que os amados também estejam ligados ao ministério, né, geral da igreja. Nós temos vários ministérios onde os irmãos podem contribuir de alguma forma para algum ministério e participar, se aproveitar também, né, ser abençoado com aquilo que o ministério está produzindo. Então vários ministérios da igreja estão trabalhando. Nós temos a MCM com as mulheres, os homens, nós temos o ministério com crianças, sempre desenvolvendo um culto ao domingo à tarde. Temos também a EBD online, né? Se de repente você ainda não entrou na EBD online, então você procura informação, vá atrás. Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, não sei mexer muito em tecnologia. Mas essas coisas, meus irmãos, nós conseguimos aprender. Vamos nos esforçar para estarmos em comunhão. É tão bom estarmos na classe da EBD, vendo o rosto uns dos outros, mesmo em nossas casas. É tão legal, é tão bom esse momento, é salutar. Então o Ministério de Ação Social, com as cestas básicas,
vagas, com a sopa, né? Os diáconos dando apoio a esse trabalho, o Ministério de Evangelismo fazendo trabalho aos domingos à tarde, também dando apoio na sopa. Nós devemos estar entendendo esse processo, né? De que a igreja realmente é um corpo e precisa estar trabalhando, né? Continuar trabalhando mesmo na pandemia. Nós temos aí o Ministério da Administração sempre vendo aqui necessidades, né, que existem aqui na igreja. O Ministério da Administração está sempre aqui cuidando para que nós possamos estar transmitindo esses cultos para os irmãos, assim como outros ministérios, Ministério de Dança, né? Os jovens aí estão se movimentando, tendo lives, né? Nós vamos ter várias lives aí, começa uma live sexta-feira, então nós temos lives, eles também estão se articulando, então devemos estar apoiando, devemos estar juntos de cada ministério, vendo o que é que o outro precisa, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Eu espero que os amados tenham entendido, e aquele que de repente está desconectado por alguma coisa, por algum motivo, em nome de Jesus, se conecte, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida como igreja. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados, há algumas quartas-feiras nós estamos estudando acerca dos atributos de Deus, e nós já falamos acerca de muitos atributos que fazem parte, na verdade, do caráter divino, e ainda temos outros para discutir ao longo de algumas quartas-feiras. Nessa oportunidade, nós vamos estar falando sobre sabedoria. Então aprenderemos nessa quarta-feira que Deus é um Deus sábio e que certamente vai edificar as nossas vidas através dessa palavra. Se os irmãos puderem, podem abrir as suas Bíblias conosco em Romanos 16, versículo 27. Olha a palavra de Deus nos direcionando, nos mostrando o que é que o nosso Deus para nós, um dos seus atributos divinos sendo descortinados nessa quarta-feira. Romanos 16, 27 diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus é sábio. Deus, ele possui sabedoria. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Você pode conhecer alguma coisa, mas você pode não ser sábio o suficiente para utilizar aquele conhecimento. O bom do nosso Deus é que ele, além de ser onisciente, é um dos seus atributos. Nós trabalhamos a onisciência uma das quartas-feiras. Além de ele saber de todas as coisas, ele aplica esse conhecimento da melhor forma possível. Um dos grandes teólogos que existem na nossa contemporaneidade, o teólogo Gruden, ele trouxe uma definição sobre um Deus sábio, a sabedoria de Deus, muito interessante. Eu queria falar para os irmãos nessa noite. Gruden vai definir sabedoria de Deus como sendo um Deus que sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. Então a ideia de Gruden é muito clara, ou seja, Deus, ele toma decisões, e essas decisões que ele tem sempre trazem o melhor resultado, e sempre da melhor forma possível. É a forma que ele conduz para se chegar aos resultados. Então isso é sabedoria de Deus. Ou seja, ele faz sempre o melhor, ele sempre tem uma meta melhor, e ele sempre tem a melhor forma de alcançar essa meta. Então podemos dizer que Deus, ele é sábio. Veja ainda na sua Bíblia, no livro de Jó, o que a Bíblia vai nos dizer aí, versículo de número 4, Jó 9:4, diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder, quem porfiou com ele e teve paz. Então nosso Deus, ele é
sábio de coração. Se os irmãos adiantarem um pouco aí a palavra, em Jó 12, versículo 13, olha o que a palavra vai dizer. Jó 12, 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Então com o nosso Deus está a sabedoria, com o nosso Deus está a força. Deus é um Deus sábio, Ele faz o melhor e Ele utiliza os melhores meios para alcançar o melhor. Isso é ser sábio. Mas como então Deus revela essa sabedoria para nós? Eu queria então nessa noite pensar isso com os irmãos. Deus é sábio? Sim, pastor, é fato que Deus é sábio. E como Deus revela para nós a sua sabedoria? A revelação de Deus da sua sabedoria é explícita em alguns pontos, e é exatamente isso que eu quero então passar para os irmãos nessa noite. Primeiro, Deus se revela na sua sabedoria na sua criação. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias no Salmo 104, versículo 24, olha o que a palavra vai nos dizer. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Então Deus é sábio e a sabedoria de Deus é revelada na criação. Meus amados, imagine só, Deus criou um homem e um mundo perfeito, mas quando o pecado entrou, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Agora você imagine quando nós olhamos para a terra, vemos algumas coisas maravilhosas, vemos a aurora boreal, vemos na verdade florestas maravilhosas, lindas, perfeitas. Meus irmãos, quantas coisas maravilhosas nós vemos no planeta. Nós temos aqui na Chapada Diamantina uma gruta azul, mas azul mesmo, uma coisa espetacular. Tem lá no Caribe, né? Fora daqui do Brasil, nós temos ali aquelas praias que você olha e diz: o que é isso, né? Como alguém pode ter feito algo dessa natureza? Você imagina, meu irmão, se Deus criou todas essas coisas, né? Com sua sabedoria, com seu grande poder que Ele fez, imagine que coisa maravilhosa, essas coisas sem pecado. Então, mesmo o pecado manchando, mesmo a maldição do pecado estando sobre a natureza, sobre o planeta Terra, ainda assim nós podemos olhar para essas grandezas, essas maravilhas da natureza e identificar que a natureza, que a criação revela um Deus sábio. Mas uma outra coisa que revela um Deus sábio é que, na verdade, essa revelação da sabedoria se dá através de nós mesmos, ou seja, através da própria vida do ser humano. O fato, queridos, de nós estarmos participando nesse planeta de um propósito de Deus, já mostra um Deus sábio. Deus é tão sábio que Ele projetou o ser humano com um propósito específico. A Bíblia vai dizer, e os irmãos conhecem o texto, nós inclusive já ministramos nesse texto recentemente, mas só para lembrar, Romanos 8, 28 e 29, olha o que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aí é de um Deus sábio, é de um Deus que tem sabedoria, que pensa no homem e que pensou no homem muito antes do homem vir ao mundo. Interessante que ele diz aqui no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a proposta de Deus para o ser humano, a sabedoria de Deus para o ser humano é cumprir esse propósito que nos torna semelhantes a Jesus. Oh, meu irmão, nós podemos ter paz, nós podemos ter confiança num Deus sábio. Por quê, pastor? Porque Ele está usando essa sabedoria para nos conduzir para a glória. Ele está usando essa sabedoria para nos aproximar dEle. Interessante que a sabedoria é um atributo
comunicável. Nós já conhecemos, já falamos sempre sobre isso aqui nas quartas-feiras. O atributo comunicável, ou seja, Deus implanta em nós a possibilidade de também agirmos com sabedoria, e a própria palavra de Deus também nos ensina isso. Veja em Tiago 1, eu estou falando sobre a sabedoria que é revelada em nós, ou seja, a sabedoria de Deus, ela é revelada no ser humano. Veja por favor Tiago 1, versículo 5, o que é que a Bíblia nos diz? Se porém algum de vós necessita de quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Então é um atributo comunicável. Deus é sábio na sua plenitude, mas se nós pedirmos sabedoria, Ele nos dá a sabedoria. Então a sabedoria é revelada no ser humano. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá a sabedoria. Mas tem uma coisa muito importante aqui, queridos, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Existem alguns irmãos que pensam assim: ah, pastor, eu oro tanto, pastor, pedindo sabedoria a Deus. Ô pastor, eu preciso lidar com minha família. Pastor, eu tenho dificuldade no meu relacionamento com meu filho, com meu esposo, com minha esposa, com meus pais. Ô pastor, com meu irmão. Pastor, a gente tem dificuldade. E pastor, eu oro tanto, eu peço a Deus, Deus me dá a sabedoria, me dá a sabedoria. E pastor, não muda as coisas. Deixa eu te dar uma palavra, querido, nessa noite. Sabedoria não é só você orar. Sabedoria é você, na verdade, buscar aquilo que Deus quer para a sua vida através da palavra de Deus. As pessoas muitas vezes querem orar, mas querem fazer tudo o contrário do que a Bíblia diz. Que história é essa? Se a gente está com a palavra de Deus na mão, se a gente tem a oportunidade de crescer através do conhecimento da palavra, e a gente negligencia, como é que a gente vai ser sábio, meu irmão? Porque ser sábio, meu irmão, minha irmã, é vivenciar aquilo que a palavra me ensina. E aí eu quero perguntar, esse mês da família, já falamos sobre isso um pouco domingo à noite. Quantos cultos domésticos você fez na sua casa, meu irmão? Quantos momentos você separou para estudar a Bíblia com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo? Quantos momentos você separou para estar ali aprendendo mais da palavra? Porque quanto mais você aplicar a palavra de Deus em seu coração, mais sábio você será. Então a palavra de Deus se revela, a sabedoria, melhor dizendo, se revela no ser humano, através, na verdade, do conhecimento da palavra, do aprofundamento da palavra, da aplicabilidade da palavra em nossa vida. Deixa eu te mostrar isso, que para não ficar somente nas minhas palavras, por favor, dá uma olhada na Bíblia, no Salmo 19. O Salmo 19 vai trazer uma visão muito clara a esse respeito. Versículo de número 7, a palavra diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então quem é que dá sabedoria aos simples? É a palavra do Senhor que é perfeita, é a lei do Senhor que restaura a alma, é o testemunho do Senhor que é fiel. Vai nos dar sabedoria. Não importa se a pessoa é uma pessoa culta ou uma pessoa que não tem muita cultura, muito estudo. Não, a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. E se os irmãos ainda querem mais, por favor, vejam na sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Deuteronômio 4, versículo 6 até o versículo 8. A palavra diz assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Olha aí, ele está dizendo para guardar o que, pastor? Para guardar os mandamentos, para guardar os estatutos. Ele está dizendo, se você guardar os estatutos do Senhor, se você cumprir os estatutos do Senhor, ele está dizendo aqui, versículo de número 6, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos
que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Continuando o texto: pois que grande nação há que tem a deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Veja agora o versículo 8: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Portanto, amados, atributo comunicável, nós precisamos não só orar, mas pegar esses mandamentos, essas ordenanças do Senhor e aplicar na nossa vida. Você quer ser sábio, meu irmão? Você quer ser sábia, minha irmã? Obedeça a palavra de Deus. E para obedecer a palavra, meu irmão, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ter vivência na palavra todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que o salmista Davi, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado é o homem que medita, o homem ou a mulher, o ser humano, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado será como árvore plantada, e tantas coisas boas que ali aquele salmo vai narrar. Mas que o foco aqui que eu quero deixar para os irmãos é que a sabedoria é revelada em nós, mas para que isso aconteça, eu preciso me envolver com a palavra de Deus para aprender a ser sábio. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso ainda, pastor, ainda estou com dúvida, então dá uma olhadinha, por favor, em Provérbios 1, versículo 7, a palavra vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a sabedoria, meu amado, que é revelada de Deus para nós, atributo comunicável, ela é revelada através da palavra dele, para que eu e você possamos praticar os estatutos e então obter a sabedoria. Mas também a palavra sabedoria, a sabedoria ela é revelada a nós através do próprio Deus. O próprio Deus, ele revela a sabedoria a nós, porque a sabedoria infinita revela a Deus. A sabedoria de Deus não pode ser comparada do homem. A sabedoria de Deus é ilimitada. Se nós olharmos aí mesmo em Provérbios 3, vai um pouquinho para frente aí, Provérbios 3, 4 e 5, olha o que a palavra diz: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Veja só, versículo de número 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que a Bíblia diz agora: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, a sabedoria, queridos, de Deus se revela no próprio Deus. Quer dizer, ninguém chega perto a essa sabedoria, ninguém se aproxima dessa sabedoria. Então a sabedoria de Deus se revela pelo próprio Deus. Então a sabedoria de Deus não só se revela na criação, não só se revela na nossa própria vida, não só se revela com o próprio Deus, mas também a sabedoria de Deus se revela no plano de redenção do ser humano. Veja por favor na sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, 1 Coríntios 1, versículo 24, a Bíblia diz assim: mas os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo. Olha o que ele diz agora: poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É o próprio Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus é revelada ao homem, revelada a nós, sim, mas ele é revelada na pessoa bendita de Deus, é revelada também na criação, mas é revelada também na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus é a sabedoria. Veja aí nesse mesmo texto, versículo 30, olha o que diz o versículo 30:
mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Cristo é a sabedoria de Deus. Se os irmãos ainda puderem observar, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, versículo de número 2, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E agora vai falar o que interessa pra gente. Olha o versículo 3: em quem, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aleluia! Cristo é, meu irmão, a nossa sabedoria, a sabedoria de Deus, melhor dizendo, Cristo é a sabedoria de Deus. Pela sabedoria de Deus, o homem foi salvo da cruz. Nós somos salvos pela sabedoria de Deus. Quão maravilhoso é esse atributo do Senhor, porque a sabedoria ela alcançou a nossa vida através da sabedoria de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Se os irmãos puderem acompanhar aí mesmo na sua Bíblia, 1 Coríntios, volta um pouquinho aí, de novo, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, olha o verso 6, o que é que diz? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Está vendo aí? Sabedoria dessa época não se reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E ele continua: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a sabedoria de Deus. Portanto, a sabedoria de Deus está no próprio Evangelho. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos então encontrado a revelação da sabedoria de Deus através do plano de redenção. E eu quero concluir então essa palavra. A sabedoria de Deus não se dá só na criação, não se dá só entre nós, nos seres humanos, não se revela só para nós, não se revela pelo próprio Deus, não se revela pelo plano de redenção somente, se revela também por algo espiritual. É interessante que esse texto que nós estamos aqui lendo, de 1 Coríntios 2, vai nos trazer uma revelação de Deus, da sua sabedoria para nós. O homem não pode achar sabedoria de Deus através de coisas desse mundo, através da Sofia, né? Sofia, que significa sabedoria, né? Então não é através da sabedoria humana, mas através de uma revelação espiritual. Meu irmão, para que eu e você pudéssemos compreender a sabedoria de Deus, precisava que houvesse uma intervenção divina na nossa vida, a nível espiritual, para que a gente pudesse compreender a verdadeira sabedoria de Deus, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, queridos, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, pela palavra na nossa vida. Veja por favor aí 1 Coríntios capítulo 2, nós já lemos, mas lemos até o 8, mas vamos ler do 10 em diante. Olha o que a Bíblia vai nos dizer agora. Vamos finalizar. A sabedoria de Deus se revela de uma forma espiritual. Versículo 10: mas Deus, aqui está falando obviamente sobre a sabedoria de Deus, que é Jesus, nós já vimos aqui, e ele vai explicar como é que essa sabedoria foi revelada a nós. Então está dizendo aí no versículo 10: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, olha o que ele diz agora de uma forma muito clara: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A escolha, meu irmão, a escolha, nossa sabedoria, na verdade, de Deus para nós, foi revelada pelo Espírito Santo. E a escolha, na verdade, da sabedoria, ela é algo clara de Deus para nós. Deus é sábio e Deus nos abençoou com essa sabedoria. Então, envolve a escolha de Deus Pai. Veja aí no versículo de número 7, que nós já lemos, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, oculta. Mas ele diz assim: a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, Deus, Ele escolheu para nos abençoar, para nos trazer das trevas para a luz. Ele nos escolheu. Então a sabedoria envolve a escolha soberana do Pai, envolve a morte vicária do Filho. Veja no versículo 2 do capítulo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então envolve a morte vicária do Filho, mas envolve também a ação regeneradora do Espírito Santo. Versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Meus amados, meus irmãos, através desse atributo nós podemos perceber algo maravilhoso em seu eterno propósito, em seu eterno amor, em sua eterna glória. Sabe, estava a sabedoria envolvendo a escolha do Pai, envolvendo a morte do Filho, envolvendo a regeneração do Espírito Santo para alcançar a minha vida, para salvar a minha vida. Deus já tinha um propósito na minha vida, Deus já tinha um propósito na sua vida. Meu irmão, nós devemos louvar a Deus pela sua infinita sabedoria, porque desde os portais eternos Ele planejou a minha vida, Ele planejou a sua vida. Você não é obra do acaso, a sua família não é obra do acaso, é algo que Deus planejou, é algo que Deus projetou, é algo que Deus fez questão de formar para que o nome dele fosse exaltado para todos sempre. Você sabe por que você foi criado? Você sabe por que sua família foi criada? Foi criado para o louvor e a glória de Deus. Nós podemos louvar a Deus pela sua sabedoria. Eu queria fechar com os irmãos lendo um texto em Romanos capítulo 11. Olha o que o texto vai nos dizer. Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Olha que coisa maravilhosa. A sabedoria do Senhor nos alcança de uma forma maravilhosa nesse tempo. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele possa lhe restituir? Versículo 36: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ou seja, meu irmão, porque dele, eu sou dele, eu pertenço a ele, a minha família pertence a dele, a ele, para ele, nós somos para ele, porque dele, porque para ele, porque por meio dele são todas as coisas. Tome posse dessa palavra nessa noite, e em nome de Jesus,
fortaleça a sua família na palavra do Senhor. Seja sábio, olhando para a criação e vendo os feitos do Senhor. Seja sábio, olhando para você mesmo e exalando a sabedoria de Deus, conhecendo a sua palavra. Seja sábio pelo meio do próprio Deus, na sua infinita sabedoria. Seja sábio, olhando que Deus fez um plano de redenção para te alcançar. Seja sábio, discernindo espiritualmente aquilo que só o Senhor pode te revelar através do seu Espírito, a sabedoria profunda de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Você pode curvar sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai amado e querido, eu quero te exaltar, Senhor, glorificar o teu nome, Pai, pela tua sabedoria, Pai, porque a tua sabedoria é perfeita. E tudo que nós passamos nessa terra, existe um projeto, existe um propósito sábio, um propósito que tem um olhar para alcançar o melhor resultado, e tem um propósito para fazer isso da melhor forma. O que estamos vivendo hoje, o que nossas famílias estão vivendo hoje, alguns talvez passando por momentos difíceis na área profissional, alguns passando por momentos difíceis na área da saúde, alguns passando por momentos difíceis na área emocional, na área sentimental. Mas, meu Pai, nós confiamos na tua sabedoria, porque o Senhor está fazendo tudo da melhor forma, e o Senhor vai atingir o melhor resultado. Nós cremos nisso, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, Pai, para que nós possamos vivenciar, ó Deus, o melhor do propósito do Senhor para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Nós oramos a Ti agradecidos, Pai, por essa palavra, e o fazemos no nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Que Deus possa te abençoar, te dar um resto de semana na paz do Senhor, cheio da sabedoria que a gente obtém através da palavra de Deus e através da intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
acredito.